Saúde os irmãos capazes do Senhor Jesus. Estou aqui nessa tarde e quero contar para os irmãos uma experiência que a gente passamos no dia a dia, no local de trabalho ou em casa. E talvez isso aumente a tua fé. Talvez você está passando pelos mesmos problemas, né? Então Deus, Ele vê todas as coisas. Na Bíblia, ela nos relata, está escrito assim, que tem cascas, demônios, não sai senão com oração e jejum. Por quê? Tem que ter uma passagem na Bíblia que os discípulos do Senhor estavam orando para os demônios de Gadareno e ele não saía. E eles ficou horas ali orando, expulsando aquele bicho e ele não saía. Então o Senhor chegou e os homens perguntaram ao Senhor, por que eles estão orando aqui e o demônio não sai? Então o Senhor disse para que o inimigo saísse daquela vida. Aí eles observando, mas por que o Senhor orou e o demônio saiu, o bicho saiu? E os discípulos orando a tempo não saía. Simplesmente o Senhor disse assim, eu quero dizer para vocês que tem cascas de demônios que não sai senão com oração e jejum. Então nós temos que jejuar e orar. E eu faz já uns 32 anos ou mais, desde 86 que eu sirvo a Deus, que eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. E um dia eu peguei e passei por uma prova e não lembrava, tanto tempo servindo a Deus, não lembrava dessa passagem. Aí comecei a passar umas provas, umas lutinhas. Aí eu peguei, cheguei em casa e estava ouvindo a mensagem do irmão, que tem cascas, demônios, não sai senão com oração e jejum. Então o que eu aprendi aí? Que a palavra de Deus, ela nos renova cada dia. Todo tempo nós temos que se renovar. Nós temos que ler a palavra de Deus, porque o Senhor nos ensina que errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós se acomodamos e deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de orar, falar com Deus às madrugadas. Então o inimigo, ele acha uma brecha e usa algum débito dele para te afrontar, para te entristecer, para te desanimar. Então eu lembrei disso. O que eu fiz? De um dia para o outro, eu fui orar às madrugadas, porque o Senhor disse assim, que todo aquele que buscar de madrugada, esse achará. Deus vai diante dele. Então eu peguei, orei a madrugada e jejuei. Fiz um jejum até meio-dia e entreguei o jejum ao meio-dia. Depois que eu fui almoçar, entreguei o jejum. Sabe o que aconteceu, irmãos? Além do diabo cair por terra, o Senhor começou a abrir a minha mente. Começou a desmascarar o diabo, as conversas, as fofocas, tudo aquilo para me afrontar. Simplesmente ouvi uma palavra: vigiai, para que não caia em tentação. Vigiai e orai. Porque o tempo que nós deixa, um minutinho que a gente não vigia, pode ser fatal na minha vida ou na tua vida. Então eu digo para os irmãos, não pare de orar, não desista, ore sempre, busca sempre a presença de Deus.
Faça de tudo para que o inimigo não venha te afrontar, achar uma brecha na tua vida, para poder te destruir, te derrotar. E depois que eu orei, que eu jejuei, eu me senti mais forte. Eu me senti mais feliz na presença de Deus. Eu chorei na presença de Deus de alegria. Porque o crente, o verdadeiro cristão, ele chora de alegria, não é de tristeza, não. Ele não chora por causa de derrota, não. Ele chora de alegria, porque ele está na presença de Deus. Porque ele ama Cristo, porque Deus o consola. Deus o liberta, Deus dá força para ele passar por essas provas, por essa luta. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, para que você, se você não estiver orando, ora mais. Essa casca de demônio que está aí lutando dentro do teu lar, dentro da tua casa, até mesmo no teu trabalho, usando alguém para te afrontar, ela vai ser vencida só através do jejum e a oração. Então ora, esforça, tenha bom ano. O tempo que você fica na televisão, talvez você ainda tenha aquele vício, sabe? De assistir aquela novela, de assistir aquele filme, do joguinho. Se liberta disso. Se esforça e vai orar. Eu gastei meia hora jogando na internet. Por que eu não posso gastar essas meia hora orando a Deus, falando com Deus? Por que eu não posso gastar essas meia hora buscando a presença do Senhor Jesus? Por quê? Deus, ele está em todos os lugares. Vamos tirar exemplo aqui, ó. Olha que bonito. Deus está em todos os lugares, basta você buscar. Ele está do seu lado aí, ouvindo a tua oração, teu clamor, ouvindo a tua súplica. E ele quer suprir as suas necessidades para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos esforçar, vamos para a igreja. Mas o culto na minha igreja tem 3 vezes na semana, é muito. Tem ministério aí que é todo dia, e se você não participar do culto de doutrina, você não toma Santa Ceia. Se você não participar dos cultos lá, você às vezes vai até para banco, fica de banco. Agora na tua igreja, 3 dias na semana, tá reclamando, irmãos? Você toma ceia, e tem muitos que tomam ceia de qualquer jeito. A Bíblia fala assim, para quando nós for ceiar, participar do corpo e o sangue de Cristo, para nós analisar a nós, olhar para nós, para ver se nós não estamos em falha com Deus, para nós não tomar para a nossa própria condenação. Para a sua própria condenação, você tocar no corpo e no sangue de Cristo. Nós temos que ter muita santidade, mesmo assim. Ainda nós temos que preparar muito para tocar no corpo de Cristo e no sangue do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, vamos, os dias estão chegando. O dia para você, o dia de amanhã não pertence a nós, é a Deus. Você não sabe se nesse momento agora, para dar um infarto aí, você pode morrer aí agora, perder a sua vida. Como é que você está diante de Deus, na presença de Deus? Como é que você está na presença do Senhor Jesus? Você acha que você está salvo? Qualquer momento, qualquer instante, nós pode partir para a glória ou pode ir para o inferno. Você escolhe, você tem um livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da tua vida. Mas o caminho é um só, é o caminho estreito que conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Ele é o único. Leia a Bíblia. Quando ele diz errais por não conhecer a Escritura, as pessoas vão muito pela pregação das pessoas. Tem tanto pastor, tantos lobos devoradores pregando errado, aí pregando de qualquer maneira, heresias, coisas erradas. E você ouve e concorda. Não, o pastor é uma benção, mas você nem conhece, você nem lê a palavra. Como é que você pode concordar com umas coisas? Nós temos que ler, nós temos que examinar a Escritura. É que não,
o dia de culto de doutrina, não precisa, para mim não precisava ter culto de doutrina. A doutrina, quem faz é você, o próprio Espírito Santo que está em mim, ele vai tocar em mim e vai me ensinar a doutrina, o que eu devo fazer e o que eu não devo. Se eu sou um cristão, é certo eu estar numa rodinha bebendo cerveja, fumando, se prostituindo? No culto de doutrina você vai lá para aprender isso. O culto de doutrina vai falar para você não estar nessa roda. Não precisa, porque o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, ele fala comigo. Ele diz para mim não fumar, para me se libertar do vício, porque se eu abrir em Gálatas, capítulo 5 e versículo 21, a idolatria, feitiçaria, inimizade, vício, bebedice, grutanaria, tais esses não herdarão o reino dos céus. Grutanaria, sabe o que é grutanaria? Comer demais, sem ter vontade, não entrará no reino do céu. Você pode abrir isso para ver que eu não estou falando errado. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. E tem outras passagens na Bíblia que falam acerca disso. O salmista, no 1, fala não fazer parte da roda escarnecedora, fugir da aparência do mal. Que Deus não está nessa roda, não está no meio de rodinha. Não, é uma música simples, é um sambinho, uma festinha. Deus está longe. Segue por Jesus Cristo. Na Bíblia está escrito que Jesus ia para os bailes, para a festa de baile, funk, pulava, dançava, se prostituía. Está escrito. A única festa que a Bíblia fala é que ele foi em festa de casamento. E teve o vinho, tudo bem. Fala, mas vinho tem álcool. Não, era um vinho puro. Um vinho que foi transformado da decanto de Nemagassu. Um vinho que foi uma água que foi transformada em vinho. Simplesmente ele pegou a água e transformou em vinho, não precisou pôr álcool, 100% de álcool. Foi um vinho santo. Por que essa dureza no coração? Por que essa maldade? Muda, está na hora de mudar, está na hora de fazer o bem. Para quê? Que graça tem fazer maldade? Viver na maldade, nas coisas erradas. Eu aprendi sozinho. Orando, buscando a presença de Deus, falando com Deus. Meus pais não eram evangélicos, não. Meus pais não eram da igreja, não. Meu pai me ensinou, minha mãe ensinou que na outra reencarnação eu tinha que sofrer. Na outra reencarnação eu tinha que ser assim, aquilo. Mas a Bíblia me ensinou que eu tenho direito de morrer uma vez só uma vez eu tenho direito de morrer. A Bíblia nos ensina. A única ressurreição que nós vai ter foi quando Jesus diz lá em João 14, que vou para a casa de meu pai vos preparar-vos lugar. E quando preparar-vos lugar, eu voltarei e levarei vós comigo. E esse lugar nós não vamos entrar com essa carne podre, miserável, que cheira mal, que tem que todos os dias tomar um banho, porque senão cheira mal. Eu vou entrar num corpo puro, cheio de honra e glória. Lachara de Cantanábia. Esse é o Deus que eu sirvo. Nessa carne aqui que tem ódio, mágoa, que guarda vingança, não, irmãos. É pura. Por isso nós temos que vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. E o tempo é agora. Se você quer mudar, você pode mudar. Você tem que se esforçar. O problema hoje é que as pessoas vão na igreja só quer ouvir o que o pastor prega, o que ela quer ouvir. Eu quero ouvir hoje, eu vou na igreja porque eu quero que o pastor prega, que eu vou ter um carro 0 quilômetro, que eu vou ter uma mansão, que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ser vaidoso, que eu vou fazer de tudo. Eu quero que hoje a pregação seja essa. Mas infelizmente, se ela chegar lá e o pastor pregar o que Deus falou na Bíblia, sobre correção, porque Deus corrige e castiga todo quanto Ele ama. Quando Ele lança um anzol e joga sobre a sua queixeira, sobre sua queixeira e traz até os pés dele rastejando, aí não quer ouvir. Não, o pastor está na carne, o pastor é do diabo, o pastor foi usado pelo inimigo. Só quer ouvir o que é bom para a carne. Sabe o que a carne quer? Sabe o que a carne ela pede?
ela pede o mundo, a carne pede prazeres, vícios, a carne pede prostituição, a carne, ela pede maldade, mal, coisas ruins, ela pede para a nossa vida. A carne, hoje ela quer se drogar, ela quer se prostituir, a carne quer. A carne hoje ela está dizendo que ela está com preguiça, que ela não quer trabalhar, que ela não quer fazer nada hoje, só quer dormir. É a carne decanta radena e vagassúdia. É só isso que a carne pede. E o Espírito Santo de Deus, sabe o que ele pede? Ele pede para nós adorar a Deus. Ele pede para nós glorificar a Deus. Ele pede para nós jejuar, para nós vigiar, para nós buscar a presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus pede para nós viver em comunhão com o irmão. Como diz o Salmista 133, tão bom quão suave é que os irmãos vivem união. Irmãos, se fosse por mim agora, nesse momento, eu acabaria com o mundo, sabe? Acabaria porque o mundo está cheio de pecado. Por mim, por quê? Porque eu sou ser humano. Porque eu sou falho, porque eu sou um pecador, vindo da descendência do pecado, desde o princípio do mundo, sou um pecador. Mas o meu Jesus, o meu Deus, que amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para dar vida ao pecador, ele não acabou com este mundo ainda, porque ele tem amor ainda, um amor infinito, um amor que nunca acaba. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que já era para acabar com este mundo. Mas o meu Jesus aqui fala para o Pai: Pai, eu morri crucificado na cruz do Calvário para morrer pelos pecadores. Eu fui chicoteado, eu tive fome. Fui tão desprezado pela humanidade, pelas pessoas, por amor, para que eles fossem salvos e um dia morassem nessa terra. Então espera mais um pouquinho, papai. Então, Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele permite que há terremotos, Ele permite que há nação contra nação e reino contra reino. Ele permite que pai contra filho, filho contra mãe, esposo contra esposa. Ele permite que aconteçam coisas para que o homem veja e se arrependa. Que o homem cansa daquela vida, daquela situação, ele se arrepende. Fala, não, agora eu vou aceitar Jesus, que eu não aguento mais viver nessa vida, nessa situação. Agora eu vou aceitar esse Deus. Então Deus vai abreviando os tempos e vai permitindo que aconteçam as coisas para que o homem se arrependa, para que o homem abra os seus olhos, destampe seu ouvido e abra a tua boca e dê um glória a Deus e um aleluia a Deus. Então está na hora de você se arrepender, está na hora de você se converter na presença de Deus, está na hora de você mudar a tua vida e fazer um propósito com Deus. Muda a tua vida, está na hora de mudar a tua vida. Faça um propósito com Deus, fala, Deus, eu quero mudar hoje eu quero aceitar Ti como Salvador da minha vida, hoje eu quero largar do vício, da bebida, das drogas, hoje eu quero parar de prostituir, eu quero ter uma família, uma esposa, filhos, hoje eu quero mudar a minha vida, Senhor. E Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Quando Ele diz em Isaías, no capítulo 59, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem o vosso ouvido gravado para que não possas ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão de mim. Então o Senhor pega e vem até você, porque Ele ouviu o teu clamor, a tua súplica, a tua oração, e Ele vem de braços abertos, te abraça e diz para ti, vinde a mim, bendito de meu Pai.
Vinde a mim, cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, e Deus está aqui para te socorrer, para a honra e a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu por essa semana eu se entristeci um pouco por umas coisas que aconteceu, me magoou um pouco. Na hora eu pensei assim, Jesus, é tão bom o Senhor me levasse desse mundo, dessa terra. Mas o meu Jesus me lembrou, ele me lembrou que ele sofreu muito mais do que isso que eu passei por essa semana. Ele me lembrou que quando ele foi chicoteado, que ele foi maltratado ali, que eu passei não chega nos pés dele. Então ele disse, é só orar, meu servo. A minha graça te basta. É só orar, é só clamar a mim e te responder-te-ei coisas grandes e firmes que o homem não saiba. Então eu pedi perdão para Deus, que ele me perdoasse e que me levantasse, porque o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. E ele me levantou. Estou aqui em pé para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manhã já amanheci com palavras boas, positivas do encarregado que tem aqui, que é irmão, também é cristão. Ele disse, Jesus te ama. E eu sei que ele me ama. E ele ama você também. Então vamos orar a Deus. Vamos entregar a Deus essa oração. Quero orar por você que não aceitou Jesus ainda. Quero primeiro fazer o apelo para você, que você repita junto comigo que eu falar. Aí em seguida nós faremos a oração. Fala assim junto comigo. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida e sele com teu sangue. Senhor Jesus, me dê força para te servir e ser fiel nos seus caminhos. Senhor Jesus, eu o amo. Me perdoa os meus pecados. Amém, Jesus. Glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nessa tarde na sua presença, Senhor. Eu quero louvar, exaltar e glorificar o teu nome e agradecer ao Senhor pelas bênçãos, a vitória e por mais um dia de vitória, Senhor. Cubra-me com teu sangue, me dê muita saúde, não só para mim, mas para esta pessoa que está ouvindo essa oração, essa pessoa que se encontra no hospital, Pai. Cura essa pessoa agora dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Visita no lar agora dessa pessoa também, que está aí no lar, para que essa pessoa, Deus, para que não só essa pessoa, mas os irmãozinhos que aceitaram a Ti como Salvador também, que o Senhor o abençoe, cura, liberta e prospera e multiplica. Abençoa eles em todas as áreas, Senhor Jesus. Eu te peço, clamo e suplico a Ti em oração, que visita agora neste momento, Pai, em nome de Jesus. Qual seja o problema desse irmão, dessa pessoa, Deus, qual seja o problema, a situação, a necessidade, mas que o Senhor venha abençoar grandiosamente, maravilhosamente. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu clamo e suplico ao Senhor, para que tu venha prosperar, multiplicar, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Eu sei que também eu talvez tenha minhas falhas, meus defeitos, mas eu procuro cada dia, Senhor, aperfeiçoar, Deus, andar certo, reto nos seus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, liberta essa pessoa do vício, da droga, da bebida alcoólica. Liberta essa pessoa, Deus, agora desse vício que ela tem, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, clamo e suplico ao Senhor que o Senhor venha dar a libertação completa para a honra e glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus venha abençoar todos, tá? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos repete comigo desse jeito assim, ó. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe.